Podcast Tecnis. Modernização robotizada de sistemas legais. Risco zero. Está começando mais um podcast Tecnis. Robotização. Tecnologia. Inovação. Seja bem-vindo, bem-vinda Podcast aqui na Tecnis. Está começando mais um podcast Tecnis, modernização robotizada de sistemas, e hoje Marcelo Pessoa, fundador da Tecnis, conta um pouco da sua história nesta entrevista, trazendo os principais pontos da tecnologia e as soluções que envolvem o futuro, o mundo e o mercado. Acompanhe e participe. Quando você começou a trabalhar na área de tecnologia? Bom, eu comecei a trabalhar na área no final dos anos 70, 77, 78. E nunca mais, até hoje, eu trabalhei com algo diferente do que a área de tecnologia. Sempre trabalhei com tecnologia. Na época eu comecei mexendo com alguns equipamentos ligados a mainframe. Fiquei uns 3 anos, depois saí, fui para empresa que começou a vender microcomputadores no Brasil. E depois dali para frente foi uma empresa atrás da outra, até o momento que eu abri a minha empresa, e dali para frente eu venho trabalhando com ela até hoje. E as pessoas aceitavam de maneira proativa as mudanças que os computadores geravam no seu dia a dia? Não, na verdade, assim, primeiro que muitas pessoas nem sabiam para que servia um computador. E eu digo pessoas, eu estou falando de profissionais liberais, inclusive. Contadores, médicos, advogados, engenheiros, principalmente. Nem sabiam exatamente para que servia o computador e não estavam muito preocupados com isso. Mas é que eles começaram ver aqueles equipamentos sendo vendidos assim de uma forma, parecia que estavam dando os computadores, vendia-se muito e já se começavam a colocar alguns sistemas nos computadores, né? Eles já vinham com alguma coisa de contabilidade, de folha de pagamento, de algumas coisas, alguns softwarezinhos que foram desenvolvidos e já vinham dentro. Mas a grande maioria dos profissionais eram contra a entrada de computadores, porque eles não tinham a menor ideia do que aquilo poderia trazer para eles e o benefício que eles poderiam ter. É interessante olhar isso hoje, porque diferente daquela época, hoje qualquer ser humano, não precisa nem ser profissional liberal, não, qualquer ser humano não consegue mais viver sem um computador na mão, ou um computador na mesa do escritório, ou um computador na mesa no home office. Ou o ser humano não consegue mais viver sem um computador na mão. Ponto. E isso é interessante, você tendo vivido aquela época onde o ser humano não queria nem ver computador na frente, porque não queria. Aquilo para ele era um assim, o estorvo assim, total. E hoje não, hoje faz parte da nossa vida. E após tantos anos de uso dos computadores pela humanidade, qual é a oferta principal da Tecnis ao mercado? Bom, a nossa oferta é fazer algo que jamais foi feito. É uma oferta inovadora. Por quê? Porque softwares sempre foram feitos por programadores.
E programadores, eles usam alguma tecnologia, normalmente a mais avançada da época, para fazer alguns softwares, seja próprio para uma empresa, seja da própria empresa, ou de um fabricante de softwares que fabricam softwares e saem para vender. De qualquer maneira, esse software ele não, como é que eu posso te dizer? Ele é o que é usado na época é o que vai sendo usado o tempo do software. O grande ponto é que ele começa a ser vendido, é muito vendido, ótimo, perfeito, só que a vida evolui, a tecnologia evolui, novas tecnologias aparecem, ao mesmo tempo que novas tecnologias aparecem, novas necessidades do negócio também aparecem. Você tem que, por exemplo, vamos imaginar assim, um sistema de contabilidade, onde ele faz cálculos de impostos, faz um montão de coisa. Impostos são criados assim com uma velocidade fantástica. A cada momento tem um imposto novo e a cada momento os softwares precisam se adequar a essas mudanças e a todo momento. Então assim, depois de um decorrer de um certo período, 1, 2, 3 anos, o software acaba aparecendo assim, se você olhar de longe, parece uma colcha de retalhos, como se diz, né? Porque ele é mais cheio de retalhos do que qualquer outra coisa. Então ele perde um pouco daquela arquitetura que foi estabelecida do início, ele começa a dar problemas na hora que você começa a tentar fazer junções dessas novas necessidades. E aí, a melhor coisa seria o quê? Pegar esse sistema e passar para a tecnologia nova. Por quê? Porque só nessa passagem você já acaba com essa colcha de retalhos, você volta a ter uma estrutura totalmente harmônica, vamos falar assim, em todas as features, em todas as funções que o software vai fazer, ou seja, tudo é compatível. Nada é feito um quebra-galho, vamos falar assim. O grande problema que nós temos é o ser humano que está no meio dessa história. Por quê? Porque o ser humano está entre aquilo que precisa ser inovado e aquela tecnologia do passado que foi usada. O ser humano foi treinado naquela tecnologia, só que o tempo passou, as tecnologias mudaram, mas aquele ser humano foi treinado para uma tecnologia antiga, que na verdade mais para frente ela ficou antiga. Antes ela era o último grito da moda, só que agora ela ficou antiga. É isso. Então o maior problema hoje, problema não, mas o maior desafio que nós temos é fazer com que as pessoas entendam que robotizando o sistema, pegando um sistema que tem aí 20 anos, 30 anos e robotizando a modernização desse sistema, você vai fazer em muito menos tempo, com erro zero, o custo é muito menor do que você contratar pessoas e pô-las para fazer esse trabalho, ou seja, tudo é melhor, o tempo é mais curto, o risco é zero, o custo é bastante, razoavelmente menor. Então assim, tudo é melhor se você fizer robotizado. A única coisa que as empresas precisam pensar é adequar a vida do profissional que ficou, vamos falar assim, defasado em termos de conhecimento de tecnologia. E da mesma maneira como foi no passado, como as pessoas estão reagindo nos dias de hoje à atualização desses sistemas legados feitas por robôs e não mais por seres humanos? Como eu falei há pouco,
as pessoas estão sendo ainda refratárias, mas é aquela situação do ser humano, própria do ser humano, que, como diz o título daquele livro, Quem Foi Que Mexeu no Meu Queijo, o ser humano tem essa dificuldade, ele sabe que para evoluir ele precisa implementar inovações, precisa crescer, evoluir, ele precisa para ir para frente. Agora, o grande problema do próprio ser humano exatamente é se adequar a essas novas situações, essas mudanças. Hoje o ser humano ainda é refratário a essa condição de ele enxergar um algoritmo fazendo um trabalho que ele demoraria alguns anos para fazer. Esse trabalho é feito em meses. E assim, sem erro algum, se fosse feito com a mão humana na história, com certeza teriam os mesmos erros que foram cometidos no passado. Então, é uma situação assim, não adianta muito o ser humano lutar contra isso. O que ele precisa entender é que sem isso, ele não consegue ir para o futuro. Sem isso, nós não vamos conseguir ir para Marte, sem isso, nós não vamos conseguir ter voos mais baratos. Sem a robotização, nós não vamos conseguir ter esse tipo de evolução. E a Tecnis exatamente está trazendo essa possibilidade de evolução. Me sinto meio assim como a pessoa que vendia carros na Inglaterra do século XVIII, lá, quando todo mundo andava a cavalo, todo mundo andava de carroça. Então, assim, existe essa quebra de paradigma. E a Tecnis está trazendo exatamente essa evolução para o mercado brasileiro. Você ouviu o podcast Tecnis, modernização robotizada de sistemas legado. Acompanhe nossos canais. @Tecnis Robotização.